E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e estou aqui com a pastora Thalita Pereira, uma mulher de Deus que tem sido levantada aqui na nossa nação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que eu tenho certeza os exemplos que a Thalita vai trazer da própria vida dela vai te fortalecer muito. Nós vamos falar sobre coisas que te atrapalham na sua vida, você nem percebe, que às vezes trava. Sabe quando você não sai do lugar? Você às vezes até sabe o que tem que fazer, mas não sabe como fazer isso. Então nós vamos te ajudar e vamos falar de vários assuntos aqui, né? Sim. Tá bom? Então eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, aqui no primeiro comentário. Eu quero muito que você vá lá conhecer, porque eu estou sendo muito abençoado com as pregações que ela tem colocado, com as mensagens. Então vai lá, tá certo? Então vamos lá, Júnior. Uma das coisas que eu acredito que paralisam muito a vida do cristão e de qualquer pessoa, né, de avançar, de viver, né, sua jornada, o seu propósito em Deus, é a falta de perdão. Isso eu é verdade. Escuto muita gente que chega pra mim com uma vida muito amargurada, com muita mágoa no coração. Eu imagino que você também ouve muitos testemunhos e muitas histórias. Então, é o que eu mais escuto. Pois é. Se você tem alguma história para compartilhar, um testemunho, né? Se você quer compartilhar alguma história da sua vida, se você já viveu isso. Eu me lembro que quando você esteve aqui em casa da vez passada com a Thaís, a gente tava jantando e você compartilhou sua história com a gente, contou o seu testemunho, de como algumas pessoas não acreditaram no teu chamado, no teu ministério, porque você era uma pessoa muito tímida, né? E quando Deus te chamou para falar com muitas pessoas, mesmo que inicialmente, né, numa tela de um computador, como é o YouTube, ou de uma televisão, você ouviu muitas palavras duras, né? E como foi que você lidou com isso? Como você perdoou? Compartilha um pouco essa história aqui com a gente. Eu vejo que o que foi definitivo para eu estar aqui hoje e ter vencido, né, todas essas afrontas, ofensas, foi o fato de eu saber que a minha luta não é contra as pessoas, sabe? Porque é impressionante, parece que ninguém quer te ver crescer, ninguém quer te ver prosperar. Então as pessoas muitas vezes não querem avançar e elas também não querem que ninguém avance também. Sim. Eu vejo muito esse exemplo naquele cego Bartimeu, né? Que os próprios amigos dele falaram assim, não, para de gritar, para de chamar o mestre, e senão ele não receberia a cura, né? Se ele desse ouvido às pessoas. Sim. Então o fato de eu não ter dado ouvido a essas pessoas, ter focado no que Deus me chamou para fazer, foi o que me garantiu, né, eu ter vencido. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter cuidado com a raiz de amargura, porque se ela brotar, ela vai nos contaminar e contaminar os outros. Sim. E como você mesmo disse, o que eu mais tenho visto são pessoas também amarguradas dentro da igreja, e aí a pessoa contamina os outros. E eu tomei a decisão, eu não vou entrar nesse grupinho de pessoas, eu não vou fazer parte deles. Eu quero romper, sabe, essa bolha de religiosidade, de pessoas que não prosperam, que não vão pra frente, nada dá certo. Não, eu quero viver o que Deus tem pra mim, sabe? Sim. E aí eu me lembro que o próprio pessoal da minha igreja, né, eles não estavam do meu lado, sabe? Sempre criando atrito, eles mesmos da liderança não queriam participar dos cultos comigo, não queriam estar do meu lado porque eu tinha ideias novas. Eu me formei no Seminário Batista da Lagoinha, lá o Carisma, lá em Belo Horizonte. Sim. Então eu vim para minha cidade, que é uma cidade pequena, de interior, de Minas, e eu vim cheio de ideias, sabe? Só que aí isso incomoda. O acomodado, ele quer ficar na sua zona de conforto, ele não quer trabalho. E eu vim com um monte de ideias, sabe? Então aquilo gerou muito conflito, até que eles se reuniram e falaram para mim, olha, nós estamos aqui para te falar, você não tem chamado para pastor, suas pregações são muito chatas, sabe? Eu me lembrei dessa história, que eles foram bem duros com você. Então, aquilo me gerou uma mágoa muito grande, eu pensei, eu não volto mais nessa igreja, o pessoal ingrato, sabe? Eu fiquei com muito Na época você era líder dos jovens na igreja, não é isso? Líder dos jovens. Eu lembro que você falou que era líder dos jovens, que você pregava nos cultos. Todo sábado. Todo sábado, e eles chamaram você e disseram assim, a gente não quer mais que você prega, porque sua pregação não é boa e tal. E aí você ficou triste, amargurado. Eu fiquei muito triste. A minha esposa me ajudou muito, a Thaís me ajudou, não, você vai perdoar, nós vamos voltar para a igreja do mesmo jeito. E eu me lembro que a minha oração era o seguinte, Deus, eu quero então que o Senhor me revele o que o Senhor tem para mim. Eu fiquei com raiva de mim, por incrível que pareça, porque eu pensei, quem sabe elas têm razão, talvez elas tenham razão de falar isso, eu prego muito mal mesmo, eu quero mudar isso, sabe? Sim.
Só que na verdade era o propósito de Deus, porque a Bíblia diz lá em João 15, né, que Jesus, ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. Hoje eu vejo assim, né, Deus estava me podando, porque se tivesse dado certo com aquele grupo de pessoas, um grupinho de 10, 20, 30 pessoas, eu não alcançaria milhões de pessoas na internet. Uau. Então, hoje eu vejo assim, mas eu precisei perdoar. Uau. Então, em uma oração, eu estava lá tomando banho e eu muito magoado, assim, ferido, né? Porque eu dei o meu melhor em 7 anos e eu vi tudo aquilo. E aí eu fiz a oração, falei, Deus, a partir de agora eu perdoo. Eu não vou guardar mágoa, eu libero perdão, eu abençoo essas pessoas todos. Que, como Jesus disse, né? Abençoai aqueles que vos maldizem. E abençoar é falar bem. E eu vejo que uma das coisas que não deixa a pessoa perdoar é que sempre quando ela se reúne com alguém, ela quer falar mal. Falar mal do marido, da ex-esposa, do fulano que não pagou. E eu vejo que o caminho para o perdão é esse. É parar de falar mal. Se não quiser falar bem, pelo menos não fala nada. Ora, né? E aí eu comecei a abençoar eles de coração. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor abençoe todos, que tudo dê certo na vida deles. E que eu hoje estou livre disso. E realmente, eu tomei essa decisão pela fé. E outra coisa, as pessoas acreditam que o perdão é sentimento. É lógico que pode ter o sentimento envolvido, mas o perdão é uma escolha. É uma escolha, uma decisão. É uma escolha, né? Então, eu escolhi. A partir de hoje, eu estou perdoando eles. E aquilo me fez avançar de uma maneira tremenda. Uau. E depois disso, 2 dias depois, mais ou menos, Deus falou comigo. E Ele falou, domingo de manhã, e Ele disse assim, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Cria uma página no Facebook, porque lá eu vou começar a te usar. Lá as pessoas vão querer te ouvir e eu vou alcançar muitas pessoas lá. Uau. Eu me lembro, assim, quando você me contou, eu fiquei muito impactada com a sua história, né? Quando alguém disse que você não tinha, né, o dom, talvez, para pregar ali e Deus te disse assim, agora vai para a internet e você começou um trabalho com pouquíssimas pessoas. Mas teve algo muito especial que você compartilhou comigo aqui, que eu queria compartilhar com as pessoas, que eu achei assim tão lindo. Eu disse assim, essa é a chave de Júnior estar onde ele está, né? Deus ter, né, permitido ele chegar no coração de tantas pessoas, porque você falou que não só perdoou, como ficou na igreja e está na mesma igreja depois disso? Já faz uns 5 anos, amor. Faz muito tempo assim. Muitos E não anos. Só isso, eu ainda tinha mais 1 ano de liderança com os jovens, eu tinha que continuar mesmo, só que eu fiz questão de colocar eles junto comigo. Eu falei, não, eu quero vocês. E tentei de todas as maneiras me aproximar, graças a Deus, somos todos amigos, grandes amigos, e não tenho nenhuma mágoa, até mesmo quando começou na internet, cresci muito rápido. Me veio no coração, eles não quiseram me ouvir, né, agora tem milhares de pessoas querendo me ouvir lá, e eu pensei, se eu fizer isso, de jogar na cara deles, ou tiver com esse sentimento de orgulho, eu perco a bênção. Exatamente. Então, hoje eu entendo que é propósito de Deus, e talvez na época, né, eles tivessem um pouco de razão, porque realmente eu tinha muitas limitações, mas ao mesmo tempo talvez eles estivessem também cegos espiritualmente de não enxergar algo de Deus. Então eu gosto de dizer assim que Deus usa homens com o coração de Saul para revelar homens com o coração de Davi, porque a Bíblia fala que Saul perseguia Davi sem uma explicação lógica, né? Davi era alguém que tinha Saul como um pai, ele tinha Saul como um líder, ele abençoava a vida de Saul, mas Saul perseguia e maltratava Davi, e ele passou anos da vida fugindo de Saul. Davi não tinha nenhuma intenção maligna contra Saul, mas sofreu muito. E eu amo um episódio da vida de Davi, que quando ele tá fugindo com o bando dele lá, né, que a gente chama de bando, que eram pessoas assim, não capacitadas, não eram soldados, né, mas eram os valentes lá de Davi, e tem um momento que o Senhor entrega Saul na mão de Davi, porque ele chega e tá Saul dormindo e todos dormindo ali, e naquela hora o servo diz assim, olha, chegou tua chance, tua hora, né, me dá apenas uma palavra aqui e não vai precisar de uma segunda vez e a gente acaba com teu inimigo aqui.
E eu amo a resposta de Davi, que ele diz assim, de maneira nenhuma, né? Eu nunca, né, tomaria a frente e levantaria-se contra um ungido do Senhor. E Davi não se vinga, ele, né, foge, ele perdoa. Ele tinha a chance de matar, como você falou, né? Ou talvez dizer assim, olha, poxa, por que você tá me fazendo mal agora? Mas ele não faz isso, ele escolhe o caminho do perdão. E eu acredito que foi isso que levou realmente Davi no trono. Ele já tinha um coração de rei, ele não precisava, talvez, de um título. Então, ele já tinha um chamado de rei. Então eu acho que essas pessoas que às vezes tentam nos fazer mal e nos paralisar, às vezes, né, até por ter vivido isso, terminam reproduzindo. Na verdade, vão revelar se o nosso coração é como o deles, né? Como o coração de alguém como Saul, de perseguidor, ou se o nosso coração é como o coração de Davi. Uau! Um exemplo muito claro disso também, muito parecido, é o de Moisés. Porque Deus já tinha falado para ele, você vai libertar o meu povo. Sim. E aí Moisés chega diante de uma briga que estava tendo entre os hebreus ali, e ele tenta apaziguar, um deles chega para Moisés e fala, você está achando que você vai ser juiz sobre nós? Você vai governar sobre nós, né? E então eu vejo assim que ao mesmo tempo Moisés ficou muito confuso, né? Nossa, mas eu estou tentando ajudar e eu sei que um dia eu vou ajudar vocês, mas não era aquela hora ainda. Sim. Né? Então a gente precisa também entender que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se alguém hoje te calou, isso acontece muito, né? Às vezes um pastor não dá oportunidade, ou às vezes alguém te tira do ministério. Eu conheci uma pessoa que ela é profissional da música, toca muito mesmo, tem um dom, tem um talento e tem unção. E simplesmente o Ministério de Louvor chegou para essa pessoa e falou, olha, você já passou da idade, entendeu? Muitas igrejas, infelizmente, têm tido essa visão mais jovem e ignoram os mais velhos, a sabedoria dos mais velhos, né? Simplesmente deixaram de banco porque acharam que ele estava velho. Ele ficou com essa ferida 10 anos na vida dele, com mágoa da igreja, não queria ler a Bíblia, sabe? Por causa disso. Só que a gente tem que entender que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Se você não está tendo uma porta, né? Ora a Deus, ele pode ir por outro caminho. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, né? Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim porque Deus falou que eu vou gravar CDs, vários CDs, né? Eu falei, moça, mas deixa eu te falar, né? Nem CDs o povo compra mais. Hoje está tudo na internet, né? Então, tira um pouco a sua visão. Deus pode te usar em outra área, que às vezes a pessoa não está enxergando, né? Sim. Então, isso é algo que também trava a vida das pessoas, né? Ficam focados tanto naquilo, eu só posso ser usado se a pastora Thalita me der um cargo na igreja. Não é, você pode ser usado onde você for. E então, abra a sua visão, né? Alarga as suas tendas, né? O que é que você diria pra gente também, algo que você acha que realmente paralisa a vida de alguém, o propósito, além da falta de perdão, da amargura, da mágoa? Uma coisa que eu vejo que atrapalha muitas pessoas é a amizade, sabe? Porque quando você ama uma pessoa, você gosta de uma pessoa, geralmente você não quer desagradar ela, você não quer criar atrito, né? Então isso acontece também com a família. É por isso que Jesus falou, aquele que não deixa pai, mãe, aquele que não aborrece a si próprio, não pode ser meu discípulo. Porque as pessoas à nossa volta, às vezes, vai querer que a gente não seja tão firme com Deus. Sabe? Pessoas da minha família mesmo, muitas vezes falaram, Juninho, você está muito bitolado com religião, sabe? E eu, por querer agradar eles, eu sofria. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tomava a decisão. Eu tenho que cumprir o chamado de Deus. Então, não tem como ganhar sempre. Você vai ganhar, mas vai perder algumas coisas. Mas a gente tem que fazer tudo em prol da vontade de Deus, né? E eu vejo que muitas pessoas, por amizade, às vezes amizade da igreja, elas se esfriam com Deus, sabe? Porque querem agradar, o medo de não ser aceito. E aí elas vão se esfriando, né? É muito comum isso. Outra coisa que atrapalha também é o pecado. Isso eu não preciso nem falar, né? Todo mundo já sabe que o pecado nos separa de Deus. Mas às vezes é aquele pecadinho, né, que a pessoa acha que não tem nada demais. E aquilo esfria, tira aquele amor, aquela paixão por Deus, né? Então a pessoa, às vezes ela continua fazendo o que é certo, vai na igreja, tem aquela rotina, mas o coração já não queima mais por Deus, porque foi cedendo
pequenos detalhes, né? Pequenos pecadinhos. As pequenas raposinhas, como a Bíblia chama, não é? Que estragam a vinha. Exatamente. Vai deixando um pequenininho entrar. Eu gosto de dizer que um pecado, ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, ele chama vários outros. É verdade. Então, é por isso que nós precisamos viver em santidade, né? Claro que a gente não tem uma vida perfeita é só Cristo, mas um pecado leva a outro, né? Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então, quando você abre uma concessão pequena ali, então você abre uma porta, né? Para que outros espíritos demoníacos, né? Pecados atuem na sua vida. Exatamente. Muito legal se você falou sobre as amizades, porque, como a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Como você falou, às vezes a gente está num ambiente de igreja local, a gente vê que tem alguém ali, que ela entrou, que ela está focada em fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus, né? Tá buscando ao Senhor de todo o coração, aí de repente vem alguém, né? E ela se deixa influenciar por uma conversa, empresta os seus ouvidos, né? A palavras que não deveriam sair da boca de outras pessoas e terminam que elas, sendo coniventes, terminam sendo encaminhadas, levadas para o mesmo abismo que aquela pessoa está. Então, é realmente muito importante a gente ter esse discernimento de quem agrega na nossa vida, né? Quem vai nos levar mais próximo de Deus, ou quem está com uma vida tão cheia assim de um lixo, né? Um lixo, vive uma vida assim, vomitando suas próprias frustrações, seus próprios enganos, seu próprio pecado, sua própria dor, né? E tentando te levar para isso. Então, eu realmente acredito que a gente precisa ter muita sabedoria, a gente precisa se cercar de pessoas sábias, né? Às vezes a gente vai, olha, uma pessoa me feriu, aí, rapaz, como é que ela fez isso contigo depois de tanto tempo que você ajudou ela? Eu não quero me cercar de gente assim. Eu quero me cercar de pessoas que, se preciso for, falem a verdade pra mim. E que quando eu abrir meu coração, olha, fulano fez isso contra mim, ela vai dizer, olha, meu amado, mas o perdão de Deus por você sempre vai ser maior do que o que as pessoas fizeram contra você. Então libera essa pessoa, perdoa essa pessoa. E outra, não comunica mais isso, né? Que seu coração seja curado, para que você não entre num ciclo vicioso que te tire, né, do centro da vontade de Deus. Exatamente. E assim, quando o casal, por exemplo, seja de namorado ou casado, eles ficam às vezes tão íntimos que até para fazer coisa errada também, um não tem coragem de querer quebrar aquele ciclo, sabe? Sim. Então nós vemos o caso de Ananias e Safira, na Bíblia, aquele casal que mentiu contra o Espírito Santo. E então por isso, para fazer a vontade de Deus, você tem que ter coragem. Coragem para, tipo, ainda que desagrade o outro, mas você está agradando a Deus, sabe? E aí eu vejo, né, a gente falou de amizades, mas às vezes o namoro pode ser um empecilho, sabe? E aí o namoro, principalmente quando envolve o pecado da carne, não tem coragem de falar pro outro, vamos parar, né? Porque se existe um pecado que ninguém toca no assunto mais, é sexo fora do casamento, né? Infelizmente. Eu me lembro quando eu fui pra igreja, só se falava disso. Foi em 2002 que eu me converti. Sim. De lá pra cá mudou muito. Então, aquilo que na época era inaceitável, era pecado realmente, hoje ninguém fala mais disso. Verdade. Só que a Bíblia diz que quando você se deita com uma pessoa, você se torna uma carne com ela. Então, é por isso que muita gente hoje está com a vida travada, porque se envolve às vezes com alguém, você não sabe o tipo de vida que a pessoa tem. Às vezes a pessoa tem demônios que acompanham aquela pessoa, e aí aquilo que está na vida da pessoa passa para você, e você não sabe o tanto que é sério isso. Uma vez eu tinha acabado de me converter, e aí eu orei a Deus pedindo uma pessoa tal, e aí eu conheci uma moça, tinha acabado de se batizar, só que ela batizou, mas não queria compromisso com Deus. Sim. E aí Deus me tirou, porque quando você quer fazer a vontade de Deus mesmo, Ele faz o impossível, Ele abre porta, Ele dá livramento, Ele movimenta, né? E aí Deus me tocou claramente, essa moça vai terminar com você. E Deus me preparou uma semana antes. E aí terminamos o relacionamento. Só que eu, na carência, com medo de ficar sozinho e tal, um dia eu fui lá, encontrei com essa moça, ficamos conversando só. Na hora de ir embora, a moça pegou e me deu um beijo. A minha esposa tá aqui. A esposa dele tá bem aqui. A Thalita já abriu o olho assim, arregalado. Mas eu conto esse exemplo para as pessoas verem que talvez está acontecendo com elas, elas não sabem. Sim. Eu não sei te explicar, mas depois daquele beijo,
eu fiquei frio espiritualmente de um jeito que, não sei, assim, eu não queria orar mais, eu não queria ler a Bíblia. E aí 1 mês depois, eu lutando contra, porque a minha vontade não era voltar na igreja mais. Sim. A minha vida, eu estava tão firme com Deus, tão espiritual, de repente eu não queria saber mais de igreja, não sabia por quê. Eu decidi ir contra isso, porque eu estava preocupado com a minha vida espiritual. E eu fui na igreja. E lá no culto eu comecei a orar. O Espírito Santo me revelou na hora. Você lembra aquilo que você fez? Você lembra o fato de você ter, entendeu? Beijado aquela moça? Os demônios, porque aquela moça já não estava firme com Deus. Então eu estava mexendo com droga, eu não sabia. Uau! Entendeu? Ela só se batizou, mas a gente não sabe da intimidade da outra pessoa. Sim. Então assim, se um simples beijo me causou aquilo, quanto mais uma relação. Sim, é verdade. Entendeu? Então assim, os pecados que a gente hoje tratamos como normais, isso às vezes está te afastando de Deus de uma maneira que você nem imagina. Então, seja radical. Eu acho que o segredo é esse, é ser radical. Sabe? Com o pecado, não dá brechas, não dá espaço para o inimigo, porque o inimigo ele tá aí querendo devorar e infelizmente tem prejudicado muitas vidas. E eu acho que isso que você falou também é muito especial, porque a obediência, ela nos leva para mais próximo de Deus também. A desobediência vai nos afastar. Né? Você contou sua história aí dessa moça e eu me lembro que quando eu era adolescente e eu me apaixonei por um rapaz na igreja, menino bom, menino crente e tudo, a família dele conhecia a família da minha mãe e eu me apaixonei, aquela coisa do primeiro amor e tal, e ele também, ele me pediu em namoro e eu falei assim, olha, eu vou falar com a minha mãe e eu só vou namorar se a minha mãe permitir e tudo. E eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e contei, né, mesmo com muita vergonha e tudo. E a minha mãe falou pra mim assim, ela disse, olha, Thalita, esse menino eu não tenho nada contra falar dele, sabe? Mas ele não é a pessoa de Deus pra você. Olha. Eu não sinto que ele tá alinhado àquilo que Deus tem pra sua vida, pro seu propósito. Então, se você quiser namorar com ele, você vai ter minha permissão. Mas eu não te aconselharia a namorar com ele, porque eu não vejo ele com você no futuro. Olha. E eu me lembro que aquilo foi um balde de água fria pra mim, né? Porque eu sempre quis obedecer meus pais, eu sempre, né, quis estar no centro da vontade de Deus. Então eu me lembro que quando minha mãe falou aquilo, na mesma hora eu falei, mãe, se a senhora tá dizendo pra mim que não vê futuro e que não vê meu propósito junto com esse rapaz, eu não vou namorar com ele e eu vou lhe obedecer. E eu lembro que eu falei isso pra ele, até na hora ele ficou sem entender e tal, e passou. Eu nunca tinha namorado com ninguém, até que depois de alguns anos, depois de 1 ano e pouco, mais ou menos 2 anos, eu conheci Arthur, que é o meu marido, que foi meu único namorado, eu falo. Olha. E foi muito especial, porque hoje eu vejo como a minha obediência, né, me levou para mais próximo de Deus e me trouxe o meu propósito, porque eu fico tentando imaginar se eu estivesse casada com aquele rapaz hoje, se eu estaria vivendo o que eu vivo hoje, e com certeza eu não estaria, com certeza eu não estaria no ministério, com certeza eu não estaria pregando a palavra de Deus, porque apesar de ser um menino bom e crente, era como minha mãe dizia, ele não estava alinhado ao propósito que Deus tinha para minha vida, e com Arthur foi tudo diferente. Então assim, quando Arthur, que é o meu marido, me pediu namoro e eu conversei com a minha mãe e ela falou, agora sim, e eu comecei a namorar e fiz tudo certo, né, e vale a pena, é como você falou, vale a pena você obedecer ao Senhor. Então eu fui obediente à minha mãe, Arthur também aos seus pais, então nós namoramos com a bênção da nossa família, casamos, e como você diz, é uma coisa que quase não se fala mais hoje na igreja, né? Sobre pecados sexuais, sobre a importância de se manter puro, sobre a importância de um casamento, né, sem mácula, e é algo que a gente precisa falar nos dias de hoje. Então, eu experimentei isso na minha vida. Sim, eu me casei virgem, meu marido também. E assim, e impureza. Porque às vezes a pessoa diz assim, tem que casar virgem no casamento, mas a pessoa fez o que queria e o que não queria, namorando, né? Então, a gente escolheu, né, obedecer ao Senhor. E assim, como é lindo, como é precioso saber
que Arthur só teve a mim, eu só tive a ele, e eu posso dar esse exemplo para as minhas filhas, né? Hoje eu tenho 3 meninas e eu posso olhar para elas e dizer, olha, a mamãe e o papai, eles obedeceram ao Senhor, não é? E vocês podem tomar isso como um exemplo, como um testemunho. Eu sei que isso não é pressuposto para que os nossos filhos também acertem e que sejam abençoados, mas para mim é muito especial poder compartilhar, né, minha vida, minha história com elas. E é isso, assim, é algo que a gente precisa ensinar. O pecado, as amizades, falta de perdão, tudo isso nos afasta de Deus. E que a gente possa estar sempre buscando, não é dizer assim, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Então me apresenta, né, os teus amigos, me apresenta os teus íntimos, me apresenta as pessoas que vão me levar para mais próximo de ti. E também me afasta. Aqui na minha casa, se você perguntar às meninas, é bem bonitinho. Eu ensinei elas a orar assim. Eu ensinei elas a orarem assim, Deus, me leva para perto das pessoas que vão me aproximar do Senhor e afasta de mim as pessoas que querem me tirar de perto do Senhor. Então, por que eu ensinei? Porque elas estão num colégio, elas estão num ambiente, na escola. Sempre vai ter alguém, não é, que pode dizer que nada, pode errar, que nada pode colar na prova. Não, isso aí que tua mãe falou não é nada a ver. Eu falei, olha, na vida vai ter gente aí que vai tentar te afastar do seu propósito, do sonho de Deus para você. Então pede a Deus, Deus, afasta de mim quem quer me tirar, né, do caminho da obediência e traz para perto de mim pessoas que me amam, traz para perto de mim pessoas que vão me ajudar na caminhada, na jornada da minha vida. E é muito bonitinho, porque elas fazem essa oração. Elas fazem, Deus, afasta de mim as más amizades e traz para perto de mim as boas amizades. Ai, que bom. É isso mesmo. E, inclusive, aqui nos Estados Unidos, eles falam que é muito forte o Dia das Bruxas, né? Sim. O Halloween. Então, a gente tem que falar mesmo de coisas... Não é só genérico, a gente tem que pontuar, né? E eu sei que falando sobre aquela questão que a gente disse, sobre sexo antes do casamento, muitas pessoas agora ficam pensando, nossa, mas eu já errei tanto, né? Porque eu também, com a Thaís, a gente esperou o casamento e a gente viu o quanto a obediência atrai bênção. Sim. A Thaís ensina muitas crianças também sobre isso, né? A obediência gera bênção. E, inclusive, quando eu namorava com ela, a gente tinha esse propósito, vamos nos guardar. E a Thaís falava uma frase que é simples, mas é verdade. Faz certo que dá certo. Vamos fazer certo que vai dar certo. Vai dar certo, E aí as pessoas fazem tudo errado e quer que dê certo. Isso. Entendeu? Eu sempre repito aqui em casa, é assim, ó, a obediência gera recompensa e a desobediência gera consequência. Então, a obediência vai levar ao favor e à graça de Deus na sua vida. E sobre isso eu também gosto de ensinar as meninas, que a obediência ela tem que ser absoluta, imediata e com alegria. Porque é absoluta, é do jeito que Deus mandou, ou do jeito que a mamãe e o papai falou. Imediata, é na mesma hora. E é com alegria, que também não adianta obedecer de cara emburrada. Eu falo, vai obedecendo sorrindo, que essa é a melhor maneira de obedecer. E a gente sabe que quando a gente obedece, quando a gente cumpre a vontade de Deus, quando a gente se aproxima do Senhor, então bondade e misericórdia nos seguirão. Amém. E assim, também não é garantia, como você disse, que vai dar tudo certo, que vai ser mil maravilhas. Isso. Tem pessoas que provavelmente estão pensando, mas eu sei de alguém, ou eu mesmo me guardei e meu casamento hoje está passando por lutas, né? Mas saiba que a obediência sempre traz recompensa, né? E o caminho talvez não vai ser fácil, mas a bondade e a misericórdia vai te alcançar. Você que errou, creia no perdão de Deus. Deus pode renovar todas as coisas. Isso. Te começar a fazer um novo caminho. Né? Eu acabei de escrever um livro sobre quebrar ciclos. Sim. Então, assim, talvez você veio de uma família desestruturada, mas a partir de você pode vir uma família desestruturada. Sabe? Em todas as áreas. Eu creio que Deus não quer que o inimigo coloque a mão. Não aceite nenhuma área de sua vida que esteja sendo prejudicada pelas trevas. Entregue nas mãos do Senhor, obedeça. E com certeza, né, as bênçãos virão. É verdade. É muito legal você falar isso, porque pode ser que seja uma parcela mínima, né, de pessoas que obedeceram e talvez ela pensa, né, agora eu fiz errado, não tem mais como dar certo. Na verdade, Deus é especialista em criar, né, novas histórias, em recomeços. E também fazer tudo certo. Não é garantia que tudo vai ser perfeito na sua vida. Eu me lembro que quando eu me casei, depois de alguns anos,
eu fiquei grávida pela primeira vez, da minha primeira filha. E quem conhece meu testemunho, né, eu conto a minha história, tem um testemunho que chama Com Deus Você Vai Dar Conta. E a minha filha morreu, a minha filha faleceu. Eu tive vários problemas com ela, teve várias complicações, ela tinha várias malformações. E eu me lembro que quando toda aquela tempestade chegou na minha vida, meio que eu não estava muito preparada para aquilo, porque ninguém está preparado para o sofrimento, na verdade, né? E eu ficava pensando, mas Deus, eu fiz tudo tão certo, eu escolhi obedecer ao Senhor, eu me casei certo, minha família é estruturada no Senhor, eu estou aqui fazendo tua vontade. Eu ficava pensando, por que minha primeira filha morreu e foi desse jeito? Nossa. Né? E talvez se você se pergunta, né, por que você está sofrendo por algo que você talvez aparentemente pense, eu não plantei para estar colhendo isso, eu preciso que você entenda. Primeiro, você pode abrir o seu coração para Deus, porque às vezes na igreja a gente foi ensinado de que, olha, cuidado, não fala isso para Deus. Olha, Deus, a gente não pode perguntar o porquê de nada para Deus. Mas eu vejo Deus como um pai, sabe? O pai, o filho tem liberdade para chegar para ele e falar e compartilhar o coração. E quantas vezes eu cheguei pro Senhor e dizer, Deus, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo na minha vida, me ajuda. Eu já não tenho mais nem palavras para falar. Tinha horas que eu dizia assim, Deus, eu só sei chorar, porque tudo que eu tinha a falar pro Senhor, eu já falei. Tudo que eu tinha para pedir, eu já pedi. Eu cheguei no meu limite, sabe? Eu cheguei numa fase que eu não tenho nenhuma palavra que eu possa dizer. E eu amo que Deus, ele, pouco a pouco, com a sua graça, com o seu amor, ele vai nos envolvendo até que ele nos mostra que a nossa vida, né, é uma jornada em que nós vamos cumprir um propósito, né? Nós vamos passar por testes, né? Nós vamos enfrentar dores, aflições. A história de Paulo é um grande exemplo de alguém que enfrentou naufrágios, tempestades, ilhas, sofrimento. Você falou do livro, eu escrevi o livro Com Deus Você Vai Dar Conta, todo baseado na vida de Paulo, e conto uma história também de sofrimento. Eu li, é muito bom, viu, gente? Gostei obrigada, demais. Júnior, pelo carinho. Mas só uma coisa, ele é vendido aonde? Vende em todas as livrarias, mas tem o site... Vou mostrar aqui. Sim, Júnior. Querido. Aqui, gente. Esse livro. Nesse livro eu falo exatamente sobre isso, o drama do sofrimento humano. E como nós podemos superar dores e aflições com Cristo. Né? Paulo foi alguém que ali, fazendo a vontade de Deus, sofreu todo tipo de perseguição, todo tipo de sofrimento. Mas apesar das dores e dos sofrimentos, ele escolheu não se revoltar contra o Senhor. E ele escolheu dizer assim, Deus... se eu tiver que passar por isso na minha jornada e se isso for parte, né, do meu testemunho, eu vou usar para a tua glória, para que seja uma bênção na vida das outras pessoas. E tem respostas que Deus não dá, tem algumas que Ele nos deixa perceber. Hoje, eu olho para trás no meu passado, isso há 13 anos atrás, eu consigo perceber com muito mais clareza tudo que eu vivi, um propósito por trás. Algumas coisas eu não compreendo e não cabe a mim compreender. Mas eu posso olhar para trás e dizer assim, olha, com Deus eu passei isso, sabe? Eu dei a minha vida ao Senhor e disse, olha Deus, na alegria, na tristeza, é como um casamento, na saúde e na doença, eu estou aqui com o Senhor. Eu posso não estar entendendo nada do que eu estou vivendo, mas eu confio que o Senhor tem pensamentos de paz. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então não importa a dor, o sofrimento que a gente esteja experimentando, Deus tem um futuro de esperança pra gente. É verdade. E o mais importante é que você não paralisou sua vida. Sim, Você poderia ter ficado se lamentando. Isso. Não quero saber de ministério, de fazer a obra, porque Deus não realizou aquilo que eu queria, né? Então isso é maturidade espiritual que todo cristão tem que desenvolver, né? Então assim, que você possa aprender essas lições e não deixa nada te travar, nada te parar, né? Porque é isso que o diabo vai querer. Você coloca ali um sofá ali no meio do deserto, fica lá pro resto da sua vida, né? Faz dali a sua casa, né? Quando é apenas passagem. Exatamente. É só um acampamento. Exatamente. Então o que o diabo quer é isso, que você paralise e não ache que você mereça o perdão, mas Deus quer te perdoar, Ele quer mudar a sua vida. Então é isso, pessoal. Esse foi o bate-papo que eu fiz com a pastora Thalita Pereira.
Lembrando que eu deixei o link aqui embaixo, vai lá no canal dela agora. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. E Thalita, muito obrigado. Obrigada também, Júnior. É sempre Prazer muito estar bom aqui com quando você. a gente se reúne para conversar Sim. e tenho certeza que muitos ali foram tocados pelo seu Amém. exemplo. Amém. Você é uma guerreira, uma mulher de Deus Amém. e tenho certeza que vem muita coisa boa ainda da parte do Senhor. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau, gente. Deus abençoe.